Paulo Freire, realizado pela turma do primeiro técnico de administração noturna, contou com a participação parcial de todos os envolvidos, onde assim nos dividimos em subgrupos para decidirmos os temas e as partes necessárias. Eu peço a paciência de todos que vão apresentar logo a seguir, pois é a primeira vez que alguns estão apresentando através de vídeo o projeto. Obrigado pela compreensão. Paulo Reglis Neves Freire. Ele nasceu e cresceu na cidade de Recife, em Pernambuco. Ele nasceu no dia 19 de setembro de 1921. Ele estudou no Colégio Oswaldo Cruz, onde anos mais tarde ele lecionou aulas de língua portuguesa. Ele cursou a faculdade de Direito, mas nunca exerceu a função. Como eu já havia dito, ele começou a dar aulas de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz e também de Filosofia da Educação na Universidade Federal de Belas Artes. No ano de 1954, ele se casou com a Elza Maria Costa de Oliveira, com quem ele teve 5 filhos. Infelizmente, anos depois ela veio a falecer e anos depois ele se casou com a Ana Maria Araújo Freire. Na época da ditadura, ele ficou preso por 70 dias e depois ele foi exilado para o Chile, onde ele fez vários programas de educação. Ele também deu aulas na Universidade de Harvard por 10 anos. Ele viajou por vários lugares ao mundo, onde ele deu consultoria educacional. E por fim, ele morreu no dia 2 de maio de 1997 por insuficiência cardíaca. Paulo Freire foi fundamental para a educação. Ele deu a ela uma nova visão de ensino e trouxe uma nova perspectiva. Em sua história, no ano de 1963, Freire coordenou um projeto de alfabetização na cidade de Angicos, onde executou seu método de ensino e pôde alfabetizar 300 adultos em 40 horas ao longo de 45 dias. No ano seguinte, ocorreu o golpe militar de 64. Então, os militares, mediante a todo esse cenário de alfabetização, enxergaram nos menos favorecidos ou oprimidos, como retrata Paulo Freire, a possibilidade de revolta, porque eles conheceriam seus direitos através da educação. E realmente foi o que aconteceu. Mais tarde, trabalhadores organizaram uma greve reivindicando seus direitos. Freire também possibilitou que, através da educação, mais pessoas pudessem votar, porque elas seriam alfabetizadas e só poderia votar quem é alfabetizado. Freire diz que ninguém luta contra forças que não entende. Ninguém transforma o que não conhece. Então ele defendeu que o objetivo da escola era fazer com que o aluno lesse o mundo para assim poder transformá-lo. Paulo Freire acreditava em 2 métodos de educação, uma educação dominadora e uma educação libertadora. Por isso, o mesmo criou um método de alfabetização para adultos, pois ele acreditava que o conhecimento era um processo de constante criação e de reinventação. E o mesmo criou esse método que consiste em 3 etapas, que é a investigação, a tematização e a problematização. Na investigação, ele investiga a vida do seu aluno e as palavras utilizadas pelo mesmo no seu cotidiano. Então, ele aplica essas palavras e vai alfabetizando o seu aluno. Na segunda etapa, a tematização, o mesmo tematiza as palavras usadas na primeira etapa. Então, ele pega aquela palavra ou aquela frase e mostra uma imagem referente àquilo. Por exemplo, a senhora foi à feira. Ele mostra uma imagem da senhora indo à feira. E na terceira e última etapa é a problematização. Então, ele problematiza aquilo e mostra o porquê daquilo, o porquê a senhora foi à feira. Então, Paulo Freire, ele sempre buscou ensinar os seus alunos através das suas próprias experiências de vida. Esse é o maior método dele, pois ele acredita que aquilo o ajudaria, não só na aprendizagem, mas também em seu cotidiano. De Paulo Freire, o aluno não é um depósito que deve ser preenchido pelo professor. Juntos eles podem trocar diversas experiências de aprendizagem, pois em sua visão, o professor é um mediador no processo de ensino e aprendizagem. Freire dizia que o professor se eterniza em cada ser que ele educa, porque ser professor é compartilhar conhecimento,
propagar informações, fazer com que o outro cresça, mostrar caminhos, incluir, questionar, dentre tantas outras possibilidades. A educação é libertadora. Pensamentos de Paulo Freire. Segundo Paulo Freire, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Quando falamos em educação, tem a ver com reaprender a olhar, reaprender a ouvir, a gerir e a sustentar o processo de mudança. Sendo assim, é preciso mudar para transformar. A escola é um ambiente de aprendizagem mútua. E no livro A Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire retrata muito bem essa questão. Por sinal, foi um dos livros mais importantes escrito por ele. No livro ele fala do oprimido e do opressor e aborda também a questão dos métodos de ensino. Porque, segundo Freire, quando é ensinado apenas o que está escrito nas cartilhas, o aluno fica oprimido. Ele perde a liberdade de reflexão e, desta forma, acaba perdendo também a capacidade de escrever a própria história. E o mais interessante é que, após o sucesso obtido por Freire na alfabetização de 300 alunos, que por sinal alunos adultos, em apenas 45 dias, o mais interessante, ele conseguiu alfabetizar 300 alunos adultos em apenas 45 dias. E a partir daí, muitas escolas passaram a adotar o método freiriano para alfabetizar e educar os seus alunos. Escolas está diretamente ligada com o contexto educacional em que o aluno está inserido. Existem diferentes razões associadas a ele. A ausência de interesse pela escola pode ser ocasionada por diversos fatores, entre os quais estão a proposta pedagógica dessa escola. A forma como os professores ensinam privilegia o produto da aprendizagem, mas pouco se ocupa do processo. São posturas que não colocam o aluno como protagonista. A proposta de Paulo Freire configura como um trabalho de conscientização e politização. A educação deve necessariamente envolver o reconhecimento da identidade cultural do aluno, tendo o diálogo como base de seu método. Freire atuou na educação de jovens adultos privilegiando o diálogo e o trabalho em grupo e valorizando os saberes trazidos pelos alunos. A partir disso, desenvolveu uma metodologia de alfabetização de jovens e adultos, alinhada com suas ideias e práticas. Eu vou falar sobre a importância da educação. A importância da educação envolve a construção de cidadania, e com ela é possível formar cidadãos críticos, conscientes e preparados para viver em uma sociedade. E os países que aplicam esse aspecto têm com que os cidadãos estejam mais preparados para os desafios do dia a dia em todas as áreas. E com isso há mais respeito à civilidade, respeito mútuo e o cumprimento de regras como as leis. A educação é um direito fundamental que nos ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou da chance de obter um bom emprego. Perguntar a importância da educação é como perguntar qual a importância do ar para nós. É pela educação que nos preparamos para a vida. Os impactos da educação são extensos e profundos. Uma boa educação pode combater a pobreza, fazer a economia crescer, promover a saúde, diminuir a violência, garantir os acessos a outros direitos e ajudar a proteger o meio ambiente. Ou seja, mais do que mudar a vida do estudante, a educação pode transformar o mundo em um lugar melhor. No pensamento de Paulo Freire, o aluno não é um depósito que deve ser preenchido pelo professor. Cada um juntos pode aprender e descobrir novas dimensões e possibilidades na realidade da vida, pois o educador é somente o mediador no processo de ensino e aprendizagem e aprende junto com o seu aluno. A pedagogia é vista por Freire como pedagogia libertadora capaz de torná-la mais humana e transformadora para que homens e mulheres compreendam que são sujeitos da própria história. Em suas expectativas, o analfabeto deveria ser conhecido como seres humanos produtivos, possuidores de uma cultura, e o papel fundamental do educador deveria ser o profundo comprometimento
de transformação social do educando. Seguindo essa linha de raciocínio, ele criticou a chamada educação bancária, que considerava o analfabeto como um ser ignorante, uma lata vazia onde o professor deveria depositar o conhecimento. Ele defendia uma ação educativa que não negasse a sua cultura, mas sim transformasse ela por meio do diálogo. Ele leva em conta as necessidades que o aluno tem de conhecimento, dessa forma trabalhando junto do aluno e não para. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, que se conhece, que se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, amigo e irmão. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar e crescer.